Ei pessoal, hoje nós vamos começar a leitura de um novo livro, um instrumento poderoso de Deus para nos auxiliar como pais na educação de nossos filhos. Como Flechas, o livro de Luciano e Kelly Subirá, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Introdução. Por que escrevemos um livro sobre criação de filhos? Certamente não foi porque nenhuma lacuna de ensino quanto ao assunto, visto que o mercado de livros cristãos tem sido abençoado por excelentes ferramentas nessa área. O que nos motivou, além de um comissionamento divino que definitivamente nos incendiou recentemente, foi considerar também os incontáveis e insistentes pedidos que por anos nos foram feitos para que falássemos mais sobre o assunto. Pelo alcance que a nossa mensagem de ensino bíblico passou a ter, tanto pela literatura, pelas diversas viagens como conferencistas, bem como pelas mensagens em áudio e vídeo espalhadas pela internet, a nossa vida familiar se tornou, por meio de muitas histórias e muitos exemplos compartilhados, um tanto quanto pública. Muitas pessoas, algumas inspiradas pelo que presenciaram na formação de nossos filhos, outras, pelo que souberam à distância, ouvindo histórias e testemunhos, se diziam inspiradas e desejavam saber mais acerca do que nos norteou na educação deles. Relutamos por muito tempo acerca de ensinar de forma profunda sobre o tema. E isso não se deu por falta de desejo nosso ou pelo não reconhecimento da importância desse tipo de ensino. Relutamos apenas porque não queríamos fazer isso antes dos nossos filhos crescerem. Completamos 25 anos de casados no momento em que finalizamos essa obra e agora podemos testemunhar que criamos 2 filhos preciosos, o Israel e a Alissa. Atualmente, ambos estão estudando e se preparando para o cumprimento da vocação divina em suas vidas. Israel, nosso primogênito, já se casou e nos presenteou com mais uma filha fantástica, a Priscila. E os 2 nos acrescentaram imensurável alegria com a chegada de Aela Maria, nossa primeira neta. Lissa, nossa caçula, ainda está solteira e nós, os pais, aguardamos a resposta das orações de muitos anos a respeito de quem será esse futuro integrante da nossa família. Acreditamos que somente agora, após nossos filhos terem alcançado a maioridade e saído de casa, na chamada fase do ninho vazio, depois de vê-los crescidos e com o que nós consideramos ser um bom testemunho, chegou o tempo de transbordar em larga escala nosso entendimento bíblico e experiência na área. Fazemos isso com um único intuito: ajudar muitos pais a cumprirem bem seu papel e missão dadas pelo Criador. Por que escrevemos esse livro juntos? A autoria conjunta tem o propósito de somar não apenas conhecimento e experiência, mas principalmente perspectiva. Tanto o pai quanto a mãe, individualmente, têm a tendência de focalizar mais no seu próprio papel e responsabilidade. Contudo, no plano divino, a criação de filhos é um trabalho conjunto e depende do outro. A soma do bom desempenho de cada um produzirá um resultado que, embora não seja impossível, é mais difícil de se adquirir sozinho. Na maior parte do tempo, conjugaremos os verbos na primeira pessoa do plural. No entanto, essas situações nas quais uma perspectiva individual ou mesmo uma experiência merece ser compartilhada, destacaremos quem de nós fala. Desafio que requer entendimento. Criar filhos é a maior responsabilidade que o ser humano pode exercer. Portanto, não podemos ignorar a importância dessa tarefa e nem tampouco os desafios que a acompanham, especialmente em dias de pós-modernidade. John Dresch, autor do livro As 7 Necessidades Básicas da Criança, comenta: criar filhos nunca foi tarefa fácil e hoje tudo piorou. O mundo parece estar girando cada vez mais rapidamente. Uma avalanche de novos conhecimentos se precipita sobre ele. Os filhos estão crescendo em circunstâncias muito diferentes daquelas experimentadas pelos pais. A nova geração tem de competir a todo custo, enfrentando pressões mais poderosas do grupo e tensão emocional intensa. Isso significa que bons pais são mais necessários do que nunca. Significa que moldar vidas exige tempo, tolerância, paciência, fé, abnegação, amor e trabalho.
Nada, porém, é mais compensador do que observar uma criança seguindo em direção à maturidade e independência. Jamais teremos uma oportunidade maior do que essa de ajudar os filhos a se tornarem pessoas que aceitam responsabilidade e uma vida reta. Ao tomar consciência da enorme tarefa que é criar filhos, podemos ficar paralisados pelo medo ou sentir-nos fortalecidos pela fé. Vamos sentir-nos vencidos pelos perigos e problemas ou desafiados por possibilidades e potencial. A razão pela qual muita gente tem falhado nessa missão é por ignorar princípios bíblicos que deveriam determinar os nossos valores, escolhas e ações. Está escrito: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Não podemos esperar cumprir bem o desafio da paternidade sem o entendimento das Escrituras, o manual do fabricante que o Criador nos legou. Por isso, o nosso foco nesse livro é apresentar o que a Bíblia diz sobre o assunto. Há muita literatura boa para capacitar os pais em diversos aspectos da sua missão. Por exemplo, aquelas obras que detalham a psicologia do comportamento. Mesmo assim, entendemos que essas ferramentas literárias são complementares e não substituem a orientação bíblica. Repetimos, o foco desse livro é tratar dos valores bíblicos para aqueles que têm nas Escrituras a sua única regra de fé. Estes entendem que o plano divino do Criador é a família tradicional composta por marido e esposa, que por sua vez geram filhos. O propósito da família tradicional sempre foi ter cada um deles, marido e mulher, funcionando de forma harmônica em seus papéis distintos e complementares. Isso foi sustentado por Jesus em Mateus 19, de 4-6, e por seus apóstolos em Efésios 5, 22-33 e capítulo 6, de 1-4, e também em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1-7. Entretanto, é sabido que nem sempre essa realidade pode ser vivida. Há casos, e não são poucos, nos quais o matrimônio foi ferido pelo divórcio ou encerrado pela viuvez, sem contar os casos de filhos de pais solteiros. Mesmo cientes disso, não trataremos todos os desdobramentos práticos aqui. Aplicaremos os princípios de forma generalizada, procurando cobrir o padrão da família completa. No entanto, a falta de abordagem específica para alguns casos não significará que os princípios aqui expostos não possam ser praticados quando a figura do pai e ou da mãe não está presente. Cremos que há graça disponível para socorrer cada um e recomendamos que os detalhes não trabalhados sejam buscados em fontes complementares, seja na literatura, seja no aconselhamento pastoral. Compartilharemos juntamente com o ensino da Palavra de Deus várias experiências que tivemos na criação dos nossos filhos. É certo que nosso propósito é tão somente ilustrar o entendimento e a aplicação dos princípios espirituais. As experiências não são a regra da criação de filhos. A Palavra de Deus é que as estabelece. Também levaremos em conta que há uma diferença entre princípio e modelo. Princípio é aquilo que é bíblico, sendo, portanto, algo universal e indiscutível. Modelo é a forma em que cada um pratica o princípio. Por exemplo, trabalhar é uma ordem bíblica que os filhos um dia terão de cumprir. Não é opcional, é uma ordenança, 2 Tessalonicenses 3:10. Trata-se de um princípio. Por outro lado, a idade com que cada filho deveria começar a trabalhar e exercer responsabilidades da vida adulta pode variar em cada família. Isso é modelo. Não queremos que aquilo que melhor nos pareceu enquanto criávamos os nossos filhos se torne regra para os outros. Queremos apenas que ilustre a aplicação que fizemos dos princípios. O equilíbrio reside, a nosso ver, em ensinar os princípios da Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, apresentar aos pais a liberdade de estabelecer seu próprio modelo dentro do universo de princípios estabelecidos pelo Criador. Outra coisa que merece ser destacada é que o assunto do livro envolve a criação dos filhos, mas nosso público-alvo são os pais, mesmo aqueles que nesse momento sejam considerados apenas pais potenciais. Portanto, não seria injusto, uma vez que estamos focando na preparação e capacitação daqueles que educarão os filhos, dizer que se trata de um livro sobre formação de pais.
A visão bíblica precisa ser entendida e absorvida primeiramente pelos pais. Então, se houver diligência em aplicá-la, transbordará para a próxima geração. Como dissemos, os princípios que compartilharemos são, em sua essência, cristãos. Embora não limitemos os leitores somente a esse grupo, vale assegurar duas coisas. Primeira, trata-se de princípios universais, instituídos pelo Criador, oferecidos para toda a humanidade. Segundo, os princípios funcionam para quem quer que os pratique, cristão ou não. Entretanto, a capacidade de discernir corretamente o tempo e o modo de aplicar tais preceitos são incomparavelmente maiores na vida daqueles que já fizeram de Jesus o Senhor de suas vidas. Bill e Benny Johnson compartilham o mesmo pensamento em criando filhos que vencem gigantes, ao comentar: o assunto de criar filhos começa com a natureza, o caráter e a condição dos pais. Não há necessidade de pais perfeitos para criar os filhos de modo correto, nem de pais com histórico de vida saudável, mas há necessidade de uma busca intencional dos valores fundamentados no que a Bíblia chama de reino de Deus. E para ser sincero, muitas pessoas que nunca ouviram falar do reino têm obtido sucesso nessa missão ao longo dos anos. Os princípios desse reino estão escritos com letras marcantes no coração das pessoas, para que elas lhes obedeçam. Talvez você se surpreenda, mas aqueles que guardam esses princípios, mesmo que não tenham nascido de novo, exercem uma profunda influência nos filhos que criam. Tenho visto não cristãos ser exemplos das verdades do reino com excelentes resultados. E tenho visto cristãos desprezarem esses princípios e os resultados foram devastadores na vida dos filhos. Não se pode negar a verdade e ela beneficia qualquer um que dê valor a ela por meio da obediência e do respeito. Deve-se notar, contudo, que qualquer pessoa que tenha um relacionamento pessoal com Jesus e viva de acordo com os princípios do seu mundo, sempre terá vantagem sobre outra que simplesmente valoriza os conceitos celestiais. A proposta desse livro é mostrar que o padrão divino para a criação de filhos não é apenas o melhor, antes é o único padrão que temos. As Escrituras Sagradas regem nossa fé e conduta em tudo, inclusive nas questões familiares e na criação de filhos. Esses princípios até podem ser praticados por quem não seja um discípulo de Jesus. Contudo, como compartilharemos nessas páginas, além de conhecer os princípios bíblicos, necessitaremos também de orientação do Espírito Santo, que, conforme a própria palavra de Deus diz, não é dado aos que não pertencem a Cristo. João 14:17 e Romanos 8:9. Muitas das experiências que externaremos nesse ensino apontam para esse aspecto, uma das essências na vida do cristão em Jesus, Romanos 8:14. Portanto, um bom começo é fazer de Jesus seu Senhor e Salvador e receber ajuda, tanto por meio da Bíblia como também de uma igreja evangélica, sobre como crescer na vida cristã. Nosso desejo é que pais, avós e futuros pais possam encontrar nesse livro orientação e encorajamento e que reflitam tanto a compreensão quanto a prática da palavra de Deus. Boa leitura!